podcast Arte Debater entrevista nessa semana Toyo Bagoso, idealizador do Mississippi Delta Blues Festival e de sua ramificação, o Mississippi Delta Blues Fair. O podcast Arte Debater desta semana trata do Mississippi Delta Blues Fair, evento ramificação do Mississippi Delta Blues Festival, que vai ser realizado de 3 a 5 de fevereiro, de sexta a domingo, no Parque da Vindima, em Flores da Cunha. Com vocês a entrevista com Toyo Bagoso, idealizador do festival e também da feira. Primeira pergunta para ti, Toyo Bagoso. Seja bem-vindo ao Correio do Povo, idealizador do Mississippi Delta Blues Festival e também do MDB Fair. Queria saber exatamente a diferença, né? Essa diferença que a gente vê que é clara, assim, dos dois eventos, do festival propriamente dito, né? Do Mississippi, que é realizado em Caxias, Gramado, Rio de Janeiro, e da feira, né? Da feira que também, né? Tem música, tem tudo, tem gastronomia, tem brechó, moda e outras atividades, né, da economia local. Queria saber, primeiramente, qual é a diferença destes dois eventos. Então, Luiz, a ideia surgiu durante a pandemia que a gente pensou em fazer uma feira, porque nesse formato era possível ter um distanciamento e esses palcos da parte de música, todos eles iam ser palcos menores. Claro que naquele momento respeitando todos aqueles critérios de atendimento que eram do comitê de crise no momento liberavam para fazer o evento. Passada o ápice da pandemia, a gente relembrou que esse formato que a gente tinha pensado seria muito interessante em se fazer a feira onde a gente levasse para algumas outras cidades, valorizando muito mais os talentos e os produtores locais. Então, o MDBF ele tem atrações internacionais, a gente tem atrações nacionais e sobra um espaço muito restrito para a gente poder colocar as bandas locais e até da região toda. Então, o MDB Fair, além de ser uma grande confraternização, onde a gente consegue dar espaço muito maior para número de bandas, também a gastronomia, as cervejarias artesanais, os expositores, a gente dá prioridade para quem é da própria cidade onde acontece o evento. E como Flores da Cunha fica a 15 minutos de Caxias, então para a gente fazer esse primeiro evento e entender que depois o MDB Fair pode acontecer em outros lugares. E a gente consegue também fazendo nessas cidades que são um pouco menores, ter um engajamento muito maior da, da comunidade e trabalhar diretamente junto com as secretarias de cultura, com as associações de produtores, com com a própria prefeitura de cada local. Segunda pergunta é a escolha. A gente sabe que tu agitas, né, faz muita coisa na Serra, né, porque é o teu reduto, a região, mas por que a escolha especificamente de Flores da Cunha? Tem uma questão a ver com a mentalidade de prefeituras, de empresariado, de até público local. Qual o motivo da escolha de Flores da Cunha para a realização desse MDB Fair de 3 a 5 de fevereiro no Parque da Vindima? Flores da Cunha foi escolhida também pelo fato de ter diversas bandas e músicos de Flores que
nos últimos momentos do Mississippi Delta Blues Bar, na estação férrea, já existia uma cena e em seguido, ah, eu tinha um contato com Flores da Cunha, porque é uma cidade praticamente colada com Caxias, né? Muito fácil de chegar em Flores da Cunha e com potencial, com atrativos turísticos, pô, com um parque da Vindima que é super bem estruturado, que faz também alguns eventos. E aí essa ligação com os músicos, com o pessoal da Secretaria de Cultura de Flores da Cunha, se começou a falar na ideia de fazer um evento, de fazer um festival pequeno. E aí então a gente comentou da proposta que se tinha para fazer uma feira e baseado na Maxwell Street de Chicago, que seria o tema para se não para fazer uma edição específica, mas seria o tema desse formato desse MDB Fair, né? E aí então a gente abre muito mais, pô, Flores da Cunha já tem uma tradição de encontro de carros, encontro de motos, e isso não acontece no Mississippi Delta Blues Festival, né? É muito mais focado na música, no blues, blues e suas vertentes. Já o MDB Fair, então a gente abre o leque para ter mais companhias de danças e escolas de dança. Então tem a escola de dança local, mais a companhia de dança de Caxias do Sul, tem o encontro de carros, encontro de motos, os expositores também. É muito limitado o flea market nosso quando a gente faz no festival. É bem linkado ao tema. A gente abre um pouco o leque no MDB Fair e recebe mais expositores que não sejam tão linkados ao tema, mas que sejam interessantes. Então, a gente teve o apoio, a, teve uma, a gente sentiu que existia da parte do poder público e desses músicos de Flores da Cunha, uma vontade de fazer esse evento. E através da lei de incentivo estadual a gente escreveu e foi um processo bem demorado, né? Durante a pandemia, para ter aprovação e tudo mais, a gente trocou a data diversas vezes. Então, finalmente, agora em fevereiro vai acontecer. A outra pergunta é, claro, sobre as atrações, né? A gente está acostumado com o perfil do Mississippi Delta Blues Festival, que ele tem né, meio equivalente quase de atrações nacionais e internacionais, e esse tá mais crivado de atrações, né, locais. Então também falar um pouquinho das atrações, do perfil dessas atrações, né, do 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 MDB Fair deste evento. Sim, a gente não tem muito espaço para as atrações locais, tem muita banda boa na região toda e no fim fica bem limitado. E é interessante ter essas interações das bandas que vêm de fora com as bandas daqui. Obviamente que a gente, nas jams, e a gente tem algumas formas de facilitar com que os músicos participem e, e estejam no festival em todas as edições, mas essa ideia do MDB Fair é uma grande confraternização das bandas locais. A gente, nessa edição, a gente trouxe como convidado alguns músicos da cena do Paraná, né? O Décio Caetano, o Lucia Satã e o Bernardo Manita. E mas as outras bandas todas são do Rio Grande do Sul. Tem banda de São Chico, de Passo Fundo, tem o Guto Conrad que vem de Santa Cruz, então realmente é um formato diferente. E essa confraternização das bandas locais ligados ao blues, é difícil ter um evento que consiga reunir todo esse pessoal, né? Até muito interessante que teve lá em São Chico esses tempos, teve um evento também com atrações do estado, mas eu acho que essa edição de Flores da Cunha vai ser com 4 palcos, com praticamente 30 bandas,
Então, pô, vai ser muito bom esse encontro das bandas para interagirem, para tocarem junto, para trocarem ideias, para até se conhecerem. Tem muita gente até que não se conhece pessoalmente. Para finalizar, queria que tu falasse um pouco da cena do blues e da cena dos festivais também, né? Tu é um cara, né, que agita o teu, faz, mas vê muito como anda. A gente nota grandes iniciativas, né? Como aqui nós temos a galera que faz o Morrodália, que era o Morrostock e se juntou com o Psicodália. Tem outros festivais menores, mas que também tem bastante público. Que tu desse um panorama dos festivais e também especificamente, duas perguntas numa, do blues aqui no Rio Grande do Sul. A cena me parece muito forte e eu acho que o festival tem muito a ver com isso, porque volta e meia amigos meus falam. Porra, vi uns caras do blues que eu não conhecia, eles são maravilhosos, não sei o quê. E tipo, sempre uma descoberta, uma novidade e sempre, qualquer cidade tem algum show de blues, qualquer das grandes cidades e mesmo as menores. Então, ou bares especializados em sons de blues e jazz. Era essa a minha pergunta, dois em um. Eu fico muito feliz de que quando a gente começou o primeiro festival em 2008, existiam eventos, obviamente, grandes no Brasil inteiro. Existia no passado, já teve Nato Blues, teve algumas coisas no Rio Grande do Sul, e mas a gente conseguir iniciar um projeto em Caxias do Sul, obviamente que muitos dos festivais de blues são nas cidades do interior, né? Tem um clássico de, sei lá, Festival de Bitpoca, que é o mais charmoso do Brasil, Festival de Guaramiranga, no, na Serra, lá no Ceará. E aí, pô, diversos exemplos. E aí a gente fazia um festival anual que foi crescendo e foi sendo valorizado e considerado, inclusive, no exterior. E diversos outros festivais pequenos de pessoas que ficaram sabendo que o Festival de Caxias era interessante, vinham para Caxias, acabavam conhecendo o formato do festival, que é essa ideia de ter alguns palcos simultâneos, trabalhar com cenografia, com palcos temáticos, e aí surgiram diversos eventos, festivais novos pelo Brasil. Acho que tem espaço para todo mundo, é muito bom quando a gente traz algum músico que é da nossa parte mesmo, não que a gente pega em turnê pela América do Sul. Então, a, a gente faz a produção de algum músico, a gente acaba também colocando em outros lugares, e é bom ver que a cena está crescendo. Acho que tem uma história que se fala aí que depois dos Estados Unidos, por muitos anos, foi a França que relançava catálogos de blues, que tinha muitos músicos e fazia turnês, tinha festivais e levava muitos artistas dos Estados Unidos para a França. E falam que hoje o Brasil superou, é o segundo país, tanto com bandas ligadas ao estilo, quanto fabricantes de instrumentos, quanto selos e festivais principalmente. Está acontecendo, a cena está muito forte, né? Então, fazer parte desse processo é isso que interessa, é isso que realmente é a recompensa de todos esses anos de trabalho. E muita coisa pela frente, né? Porque a nossa ponte, o fato de o nome do festival ser Mississippi Delta Blues Festival, eu ter feito viagem para lá para o Delta já 8 vezes, mas e agora a gente está com uma ponte sólida e com contatos, inclusive agora talvez o festival de dezembro tenha já teve o ano passado o patrocínio do Museu do B.B. King, então a gente tem uma ligação mais forte ainda com o Museu do B.B. King, com o B.B. King Museum. A gente tem uma ligação com o Visit Clarksdale, que Clarksdale é a cidade mais
É a principal cidade do Delta do Mississippi, tem inúmeros festivais e uma concentração de músicos que se mudaram para lá, o Watermelon Slim, Charlie Musselwhite voltou a morar lá, e a cena de lá é muito interessante. E a ligação também com a Delta State University, que é bem próximo de Clarksdale, na cidade de Cleveland. E também a gente tem uma ligação e está se fazendo diversos intercâmbios com a Universidade de Caxias do Sul. Então toda essa ponte, essa ligação de Mississippi Delta Blues Bar e Festival que a gente criou aqui por um tempo e diretamente agora sendo reconhecido pelo verdadeiro Mississippi Delta, né? Acho que vem bons frutos pela frente. E para finalizar mesmo, uma mensagem convidando as pessoas, né, fazendo uma espécie de serviço aí, convidando as pessoas para comprar ingresso, para comparecer em Flores da Cunha, fazer uma programação variada, que tu convidasse o povo para ir ao festival e feira, né, neste final de semana. Dias 3, 4 e 5, no Parque da Vindima, em Flores da Cunha, aproximadamente 15 minutos de Caxias do Sul. Acontece o primeiro MDB Fair, além de 4 palcos, mais de 30 shows. Tem encontro de carros, encontro de motos, gastronomia local, cervejarias também locais de Flores da Cunha e todo o universo do blues, uma grande confraternização dos músicos do estado, com alguns músicos convidados do Paraná. Então, ingressos, todas as informações dos ingressos podem ser vistas pelo Instagram, que direciona para o site de compras, e também venda, obviamente, no local. Ingressos a R$ 20 para um dia e o passaporte para os 3 dias por R$ 40. Tudo isso é possível devido ao financiamento através da Lei de Incentivo de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e apoio das empresas locais de Flores da Cunha, apoio também da correalização junto com o APAC e a Prefeitura de Flores da Cunha. Então, um evento imperdível, num local incrível, no Parque da Vindima, que é clássico demais, na cidade de Flores da Cunha, que está pronta para receber esse evento e que esperamos que seja só o primeiro de uma tradição que vem aí a ser seguida. O podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e edição de Mariana Neck.